Determine o quociente e o resto da divisão de p de x igual a 3x elevado na quarta potência, menos 2x elevado ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 6x mais 2, por, né, então a gente tem que dividir esse polinômio por x ao quadrado menos 1. E depois escrever o polinômio p de x como produto de x ao quadrado menos 1, aqui não é 2, perdão, aqui é 1, né? X ao quadrado menos 1, que multiplica o quociente da divisão mais o resto que a gente encontrar, tá bom? Então vamos, né, aplicar aquele algoritmo da divisão por chave. Então nós vamos ter, copiando, né, 3x na quarta menos 2x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 6x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 1. Tá bom? Então, aplicando aqui o algoritmo, tá, da divisão. Lembra que a gente tem sempre o sinal de menos aqui. Tá? Então, vamos lá. Qual é o valor que a gente coloca aqui para anular 3x na quarta? Colocamos, 3x ao quadrado. Porque 3x quadrado vezes x quadrado dá 3x na quarta. Com esse menos, fica menos 3x na quarta. Tá bom? 3x quadrado vezes menos 1 dá menos 3x quadrado. Com esse menos, fica mais 3x quadrado. Então, aqui você soma os termos semelhantes. E você vai obter, esse aqui se cancela. Aqui sobra, então, apenas 1x ao quadrado. Tá bom? Mais 4x ao quadrado, aqui, ó, deixa eu apagar aqui que eu cometi um erro, tá? Eu somei graus diferentes, tá? Então, esqueçam aqui. O que a gente tem que somar é 4x ao quadrado mais 3x quadrado. Esse daqui permanece, que é menos 2x ao cubo, tá? Eu me esqueci que aqui pula do x quadrado para o termo independente, tá? Então fica menos 2x cubo. Somando esses dois termos aqui, nós temos 7x quadrado. E copia agora o restante, menos 6x mais 2. Tudo bem? Depois, para eliminar 2x cubo, eu tenho que multiplicar aqui por menos 2x. Menos 2x vezes x quadrado dá menos 2x cubo. Com esse menos, o menos com menos fica mais. Então, aqui fica mais 2x cubo. Menos 2x vezes menos 1 dá 2x positivo. Com esse menos, fica menos 2x. Tá bom? Somando novamente. E agora, né, cuidado para não cometer o mesmo erro. Nós não podemos somar esses termos aqui. E sim com as incógnitas de mesmo grau, né? Então, esse termo se cancela com esse, fica 7x quadrado, menos 6x menos 2 dá menos 8x, mais 2, tá bom? Depois, para eliminar o 7x quadrado, nós somamos aqui 7. 7 vezes x quadrado dá 7x quadrado. Com esse menos, fica menos 7x quadrado. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Menos 7 com esse menos dá mais 7. Então, somando aqui, nós vamos ter, esse termo se cancela. Fica menos 8x. 7 com 2 dá 9. Tá bom? Então, aqui nós temos o resto, tá? Interessante isso aqui, o resto de x. E aqui nós temos então o quociente, que é o Q de x. E podemos então representar. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Podemos representar P de x como produto do divisor pelo quociente. Então, x ao quadrado menos 1 vezes o quociente, que é 3x ao quadrado menos 2x mais 7, tá? Mais o resto.
né? Quem é o nosso resto? Menos 8x mais 9, tá bom? Se você realizar esse produto aqui, depois somar com esse resto, você volta naquele p de x, tá bom? Então vamos praticar, né, para verificar se de fato a gente conseguiu representar p de x na forma correta. Então vamos lá, distribuindo aqui, nós vamos ter p de x igual x quadrado com 3x quadrado fica 3x na quarta. X quadrado vezes menos 2x dá menos 2x cubo. X quadrado vezes 7 dá 7x quadrado. Depois o menos 1. Menos 1 vezes 3x ao quadrado fica menos 3x quadrado. Menos 1 vezes menos 2x fica mais 2x. Menos 1 vezes 7 fica menos 7. Depois soma com o resto, que é menos 8x mais 9. Vamos agora, né, somar os coeficientes que acompanham, né, o mesmo grau da incógnita, né, da variável. Nesse caso, né, incógnita porque nós temos uma equação e não uma função, tá bom? Então deixa eu pegar aqui o canetão. Então, x na quarta só tem esse termo, né? Então copia ele, 3x na quarta. Vou ir cancelando os termos que eu já vou copiando, tá? Depois o x cubo. X cubo também só tem esse. Então fica menos 2x cubo. Cancela. Depois o quadrado. Tem 7x quadrado menos 3x quadrado. Retorna no 4x quadrado. Cancela e cancela. Depois tem o x. 2x menos 8x dá menos 6x. Ok? Cancela e cancela. Depois, menos 7 com mais 9 dá mais 2. Perceba que nós encontramos de fato o polinômio p de x. Tá bom? Então essa expressão aqui, x ao quadrado menos 1 vezes o quociente que nós encontramos mais o resto, voltou no p de x. Outra forma, tá, de você reescrever p, isso é importante, tá? Que às vezes você pode utilizar, na verdade você vai utilizar isso quando você aprender cálculo, tá? É muito importante, que você pode representar p de x como o quociente, tá? 3x ao quadrado menos 2x mais 7, mais, tá, o resto dividido pelo divisor, que é x ao quadrado menos 1. Tá? Isso não é fácil de... Isso não é tão diferente disso. Tá? Se você observar, se você dividir, né, na verdade multiplicar esse termo, tá? Multiplicar esse termo por esse e somar com esse, você vai também encontrar essa outra expressão aqui. Porque perceba que aqui nós temos isso aqui igualado a zero, tá, pessoal? Igualado a zero. Tá? Então eu pergunto para vocês, pega essa equação, né, pega x ao quadrado menos 1 e divide de ambos os lados. O que vai acontecer? Esse termo vai cancelar com esse, né? Então vai ficar esse parêntese sozinho, só que esse vai ficar sendo dividido por x ao quadrado menos 1, tá bom? Então é outra forma de você representar o polinômio, tá? Perceba que se você lembrar daquelas regrinhas lá do ensino fundamental, né? Em que, por exemplo, você tem um p de x, aqui você tem o divisor de x, aqui você tem o q de x e aqui você tem o resto de x, certo? O que o exercício propôs aqui? Para a gente representar, observe, representar p de x como o divisor, né, o divisor vezes o quociente, então divisor de x vezes o quociente de x mais o resto de x, tá? Outra forma que eu mostrei para vocês é que podemos representar p de x como o quociente de x mais
o resto de x dividido por d de x. Tá bom? Então essas são duas formas de você representar. Eu me refiro a isso aqui que você vai utilizar muito, tá, pessoal, no cálculo. Tá bom? Quando aparecer funções racionais, você vai ter que utilizar, né, em alguns casos, essa divisão aqui, tá bom? E com isso, então, finalizamos, tá? A resposta está aqui, a escrita de p de x, né, pelo divisor, o quociente que nós encontramos e o resto. Com isso, então, finalizamos.